eu não posso te dar nada, eu posso te dar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glórias a Deus por Jesus Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo que você pode ter. Cristo é a ponte. Cristo é a salvação. Cristo é a solução. Nenhum nome foi dado entre os homens pelos quais devam ser salvos. Jesus. O que os homens não fazem, Cristo faz. O que os homens não podem fazer, que as igrejas não fazem, Jesus faz. Jesus faz. Jesus. Billy Graham dizia que o vazio que existe no seu coração é do tamanho de Jesus. Quando Jesus vem, Ele completa. Paulo diz: nele nos movemos, existimos e vivemos. Eu também vejo que esse texto mostra que Cristo é superior a Israel e à lei. Preste atenção. Os primeiros escritos foram dados a um povo peculiar, o povo de Israel. Mateus escreveu, ao que tudo indica, ao povo judeu. Tanto é que as afirmações de Mateus é chegado o reino dos céus. Como Mateus era judeu, ele evitava descumprir o mandamento que diz: não usará o nome de Deus em vão. Então, em respeito aos judeus que tinham esse escrúpulo, ele escreve o reino dos céus e não o reino de Deus. Lucas já cita reino de Deus e Marcos também. Mas esse texto mostra que Jesus é superior à lei e aos judeus. É superior. Se não, vejamos algumas coisas. O texto diz: Jesus foi levado ao deserto. Quando a gente olha para a primeira libertação do povo de Israel, foi feito no deserto. Êxodo. A Bíblia diz que Deus tirou o povo de Israel e levou eles para o deserto, para serem provados. Foi no deserto. Assim como Jesus foi levado ao deserto, o povo de Israel foi levado ao deserto. Mas quando nós olhamos o que aconteceu com Jesus e o que aconteceu com aquele povo de Israel no deserto, o contraste é muito grande e a vitória de Jesus é extravagantemente maior. Porque diz a Bíblia que aquele povo tinha tudo no deserto. Por exemplo, sobre a questão física, diz a Bíblia que o povo de Israel tinha uma nuvem gloriosa que durante o dia proporcionava para eles sombra e frescor. Essa mesma nuvem durante a noite, para que bichos selvagens do deserto não os atacassem e outras coisas parecidas, era a mesma que iluminava eles no caminho. Eles tinham. Esse povo tinha sustento. Todos os dias Deus fazia o milagre do maná. Quando eles acordavam pela manhã, eles iam colher o maná do céu. Eles tinham tudo. Eles tinham o profeta Moisés, o mediador. Eles tinham o anjo do Senhor que ia com eles na nuvem, diz a Bíblia. Eles tinham tudo, de torto a direito, todos os privilégios. O deserto do Sinai foi o lugar onde se mais operou milagres antes de Jesus vir à terra. Tinham tudo, mas caíram, pecaram. Não houve uma geração revelada na Bíblia que pecou mais do que aquele povo. Mas Jesus veio para o deserto. Não tinha nuvem ajudando ele, não tinha anjo do Senhor indo adiante dele, mas ele venceu o diabo no deserto. Jesus é superior. Jesus é superior à lei. Jesus é superior a todos os heróis de Israel. É por isso que os judeus diziam assim: temos por pai Abraão. Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia e se alegrou. Eles disseram: mas tem demônio mesmo, não tem nem 50 anos e já viu Abraão. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é maior. Eles diziam: nosso pai é Abraão. Jesus é maior. Jesus é maior que tudo. É maior. O povo de Israel tinha suas famílias.
eram quase 3 milhões de pessoas. Tinham companheirismo, tinham filhos, tinham esposas. Jesus estava sozinho. Eles caíram, murmuraram, pecaram, mas não entraram na terra prometida. Jesus sozinho venceu o diabo. Eles estavam em vantagem, Jesus estava em desvantagem, mas venceu. Esse texto mostra que Jesus é superior às instituições de Israel. E por que eu falo isso? Porque isso tem muita aplicação em nossos dias. Esses dias eu escutei um conhecido, ele desabafava para mim assim: João, eu fui num culto aí, e era estrela de Davi, luta de espada do arcanjo, bandeira de Israel. Para iniciar o culto se tocou um chofar. Depois o pregador, ele veio com um quipá na cabeça e um chale judeu. Porque até hoje, mesmo depois dos evangelhos, mesmo depois das revelações das cartas de Paulo, o povo está voltando às instituições antigas. Eles estão voltando para os sábados, eles estão tocando chofar. Se bobear, se Jesus Cristo não corrigir essas coisas, eles vão sacrificar de novo. Já tem templo de Salomão. Não. O cristianismo é superior ao judaísmo. Nenhum de nós vive pela lei. Quando Paulo escreve as cartas aos romanos, aos gálatas, aos filipenses, o escritor aos hebreus, em todas elas ele diz: nenhum cristão vive pela lei. Pela lei, pelas obras da lei, ninguém foi aperfeiçoado. Nenhum de nós precisa de sábados, de luas novas, de bandeira de Israel. Não, Israel é Israel, nós somos nós. Nós só precisamos de Jesus. 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 Quando esse texto é escrito e apontando para o povo de Israel, eles sabiam de tudo isso. Quando eles liam todos esses episódios, eles lembravam. Eles lembrariam, mas nossos pais tinham tantas benécias e caíram. Eles deveriam pôr na cabeça que a única coisa que eles necessitam e precisam é de Jesus. A única coisa que nós precisamos, irmãos, é de Jesus. Jesus. Nenhum de nós deve lutar pela lei. Nenhum de nós deve pensar nas instituições antigas e imputar essas coisas, não. Tudo isso já passou. Essas instituições que estão proclamando isso aí, elas estão desnorteadas. Elas estão sem conhecimento de Deus algum. Elas estão fora do caminho da salvação. A Jesus é superior a essas instituições. Nenhum de nós precisa dos dispositivos da lei. Nós só precisamos ser criados em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 9 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Boas obras não salvam ninguém. Cristãos são salvos para as boas obras. Nós praticamos as obras da lei, não a lei cerimonial, mas a lei de Cristo, porque somos salvos, e não para ser salvos. Cristo me salvou, eu faço. Se eu faço para me salvar, perecerei para sempre. Cristo é superior às instituições de Israel.